por isso que as pessoas estão buscando a saúde mental também, né? Não é só o corpo, né? Porque o corpo, ele é a máquina, igual você falou ali, né? É o carro que precisa de movimento, precisa de revisão e tal, mas tem também o combustível e Se não tiver a chave, não eu tiver não a ligo. chave, não liga, né? E como que você descobriu essa parte de saúde mental? Que você começou a se interessar, que você também começou a aplicar. Eu entendo que você usa também, né, algumas técnicas, mas como que você começou a entrar nessa área? Eu, por um tempo, quis muito estudar. Eu quis não, eu ainda quero, né? Eu estudo. Eu estudo muito a espiritualidade. Massa. Gosto muito de estudar a espiritualidade, só que algumas, né, por várias vertentes. E aí, por um tempo, eu fui para uma escola onde de autoconhecimento e tudo mais. Uhum. E aí, despertou aí, nessa escola, foi quando começou a despertar o lance da meditação, Massa. né? E aí, só que tinha uma coisa que era muito doida, que assim, ó, eu fazia algo parecido numa aula de relaxamento, por exemplo, e eu não sabia que era meditação. Olha que Você doido. fazia guiada? Aquela que vai falando, a pessoa vai imaginando? Isso. Uhum. Eu fazia algo desse jeito, não tão fiel, mas eu fazia já isso numa aula de relaxamento, e aí eu não sabia que era meditação, até eu começar a praticar. E aí entender, inclusive, que aí começa a entrar a respiração, que a meditação ela entra num outro lugar, né? Ela entra numa respiração. A respiração ajuda muito a você se concentrar, meditar e tal, para você focar numa única coisa. E o que eu fazia, né, no começo não era isso, né? E aí, ok. Quando a gente voltou da pandemia, não, no meio da pandemia, eu fui visitar uma amiga e já estava começando a fazer essas práticas, eu fui começando a fazer essas práticas de respiração e mentalização mesmo de algumas coisas, de ficar com mantras na cabeça, sabe? Massa. Que eu via que Gosto. fazer esses mantras, eles me deixavam com mais foco, né? E não é simples a gente deixar... No começo eu achava que meditação era tirar todos os pensamentos da cabeça, né? No começo eu pensava que era isso. E, na verdade, a meditação é você focar numa única coisa e baixar a frequência, né? Que é aquela frequência que a gente tem diária, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí você está aqui trabalhando e você está pensando no negócio que você vai fazer, na janta que você vai fazer em casa, enfim. Uhum. E aí eu pensava que era isso. Com o tempo eu fui começando a buscar mais, querer saber mais. No meio da pandemia, eu fui visitar uma amiga que inclusive é a dona da empresa que eu presto serviço, e ela estava morando em Porto Seguro. Massa. Né? Eu fui para lá e a gente sempre teve muita conexão, eu e ela, né? E ela é uma pessoa, ela é uma das pessoas que eu conheço assim, ó, que ela tem, sabe, energia lá em cima, que tem, é educadora física também, né? Tá com o carisma às 4 da manhã, quando a gente trabalhou muito tempo fazendo corrida de rua, né? Então, montar corrida de rua requer você acordar às 2, 3 da manhã, para as 7 já tá lindo funcionando lá, né? O carisma dela às 3 da manhã tava perfeito. E falando altão, bom dia, gente! Né? Essa é a Mi. E aí, ela é uma pessoa, né, bastante agitada, assim, né? Tinha bastante pensamentos, muitas, né? De repente, eu chego em Porto Seguro, eu consigo assistir essa menina meditando 1 hora. Cara, eu fiquei chocada. Ela deu uma aula de meditação? Ou ela estava fazendo? Ela fazendo, treinando a meditação. Ela começou, no momento uma fase da vida dela, ela começou a fazer isso. E aí, né, até por conta de pandemia, né, enfim, parte do caminho dela, né? Mas essa pessoa que eu conheci, quando eu cheguei lá em Porto Seguro, né, essa pessoa que quando saiu de São Paulo, saiu com muitos pensamentos e tudo mais, quando eu chego lá, ela tem muitos pensamentos na cabeça, mas mais tranquilo, sabe assim, mais, mais presente. Não é que ela era ausente, não é sobre isso, mas, sabe, um negócio mais... A pessoa tá mais calma, a pessoa tem um negócio. Vivi, vou praticar meditação tal hora lá no jardim. Vamos. Aí eu fiquei assistindo
Ela fazia 2 vezes por dia meditação de 1 hora. Uma pessoa que mal conseguia ficar dentro de uma sala, sabe? Ela era bem agitada, tinha bastante E por energia. excesso de energia, exatamente. Ela conseguia canalizar a energia dela. Para ela fazer uma meditação, eu falei, opa. Tem uma diferença aí, né? Aí eu comecei. Se a Mi conseguiu fazer, cara, eu acho que eu tenho que continuar fazendo isso também, né? Tem um lugar onde eu tenho muita energia e eu sei disso. Tem horas que eu brinco, né? Tipo, a galera que mora comigo fala... Galera, as meninas que moram comigo falam assim... tem hora que fala assim... Se você... E a Julinha, né? Que é uma adolescente, né? Que mora com a gente... Ficarem no mesmo ambiente pequeno, vai implodir de tanta energia, sabe? Não dá para morar num apartamento pequeno, a gente tem que morar num apartamento grande, né? A gente não pode morar num apartamento de, sei lá, 50 metros, não. Tem que ser um de 90, sabe? Não dá, porque vai implodir, as duas energias vão implodir. Tem um lugar que eu também tenho esse excesso de energia e que ele precisa ser canalizado, né? Para algum lugar ele precisa ir. Eu coloco isso... nas aulas, sim, mas eu também coloco isso, às vezes, na meditação, né? No lugar onde... Que eu chamo bem de relaxamento também, né? Que é um relaxamento mesmo, sim, né? Que é relaxando a mente, né? O corpo, automaticamente, o corpo relaxa. Né? A frequência, né? Baixa a frequência, né? E foi assim que eu comecei a ir por esse caminho, para eu estudar. Só que voltamos da pandemia, a galera... eu senti a galera abalada mesmo, assim, sabe? O fato de eu ter esse contato de 1 a 1, de falar com as pessoas, né? O fato de eu ter esse contato, eu começava a assistir as pessoas, sabe? Pessoas que tinham uma energia muito positiva, muito boa, as pessoas estavam mais fechadas, mais... E o trabalho cansava muito, tudo cansava muito. Então, eu comecei a fazer... Galera, 1 vez por semana a gente vai fazer relaxamento. A minha linha é essa, né? Eu busco, eu olho e, às vezes, não é a aula que eu montei. Mas o indivíduo? Você olha o indivíduo ou o né? coletivo? Ah, tá. Tem uma coisa que eu sou muito observadora, né? Então, eu gosto muito de... sentir, tem um negócio, eu não sei explicar, mas tem uma coisa assim, ó, o fato de eu ficar observando, de eu me interessar por aquele lugar, por aquela pessoa, parece que eu sei exatamente o que aquele lugar precisa para aquele momento, sabe? E aí eu vou olhando e aí eu comecei a ver a primeira vez, fazer um relaxamento lá nessa empresa, né? Nas 2 empresas eu faço relaxamento, mas uma das empresas tem um lugar que é quase a perfeição, que é uma sala, que é onde eu dou aula. É uma sala escura, tem uns puffs coloridos lindos, maravilhosos, e a sala assim, ó, se eu apagar a luz, eu não enxergo um palmo na minha frente. Ela é perfeita para um relaxamento, Porque né? a pessoa não se sente intimidada, né? Não fica tímida tipo, pra fazer. ela pode ficar até de olho aberto se ela quiser, mas ela não vai enxergar nada. Não vai enxergar nada. Né? Mas ela vai ficar no momento dela com ela, sabe? E eu senti essa necessidade pós-pandemia. Comecei a fazer isso muito por mim, né? Tipo, não estava dentro de um cronograma, né? Estava muito por mim, assim. E comecei a querer saber, né? Só que as pessoas já vinham me dar o feedback. E aí começou eu passar por coisas, né? Tipo, eu comecei a passar por coisas e falar, vou usar essa aula para fazer isso. Então, eu usava... meu treinamento de meditação era junto com eles. E a resposta vinha deles. E era um negócio que eu falava, não é possível que isso... A resposta vinha num feedback de alguém que falava, Vivi, hoje durante a aula de relaxamento, você pediu para... E é sempre guiado, né? Eu dou uns exercícios de respiração. Igual o do ombro aqui que você falou. Isso. Pra soltar. Então, tipo, contagem de respiração e tal. Hoje, durante a aula, nossa, e eu falo para muito, sei lá, pensar em pessoas, pensar em lugares, sabe? Coisas que te remetem a lembranças. Enfim, cada aula é uma aula, né? Vou muito sentindo o que precisa ser feito, né? E aí as pessoas... E naquele dia, sei lá, às vezes vem uma frase assim, ó, pum, na hora. Às vezes eu montei, daí eu chego, eu falo com 3 pessoas antes de começar a dar aula e as 3 pessoas falam da mesma coisa. Eu falo, caramba. Acho que eu tenho que mudar, sabe? E assim vai indo, e é assim que eu vou conduzindo. Então, é mais sobre... Antes do cuidado corporal, tem um cuidado mental.
sabe? Tem uma coisa mais... Baixar a frequência, se conectar com a pessoa. Com você mesmo, você né? mesmo. Que é a ideia. E se gostar, sabe? Assim, a base tá aí. Se eu não me gostar, eu não vou cuidar do meu corpo, eu não vou querer fazer nada por mim, eu não vou buscar uma atividade física que vai me fazer bem. Se eu não cuidar da minha mente, eu não vou fazer isso, porque eu vou ficar falando mal de mim. Entende? Então, é uma coisa... antes, eu acho que... Eu sou apaixonadíssima pela educação física. Mas se eu não ajudar a cuidar da mente das pessoas, né? Tipo, a educação física é só uma desculpa, né? Mas se eu não ajudar a cuidar da mente das pessoas, a ensinar as pessoas a se gostarem, cara, ela não vai querer cuidar do corpo dela. Ela nem vai olhar para isso. Nem da mente, nem do corpo. Vai entrar num estereótipo mundial, né? Que é, eu preciso hoje ser uma pessoa que faça atividade física, que faça terapia, sabe assim? O checklist. Né? Tipo, mas não entende os motivos. Mas eu né? só faço, eu só vou por osmose, e aí por osmose não funciona, aí eu não tenho resultado. Tem que ter o porquê e os resultados, né? É. Porque você está fazendo aquilo. Sim.